Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como eu planejo a minha viagem para a Europa, que, aliás, falta apenas um mês. O que eu faço antes de viajar para a Europa para que a minha viagem seja muito melhor. Eu vou te contar nesse vídeo aqui tudo sobre a nossa viagem, desde as passagens aéreas, os hotéis, os ingressos de parques que a gente vai visitar e todas as atrações que a gente pretende fazer. Além disso, eu vou te alertar de todos os detalhezinhos que você não pode esquecer, como baixar aplicativos, documentação que você tem que levar, enfim, para você conseguir fazer um planejamento assertivo da sua viagem. Então, se você sonha um dia em fazer uma viagem como essa, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar exatamente qual a estratégia que você pode utilizar. Bom, eu vou viajar em julho desse ano para a Europa e eu vou com toda a minha família, né? Se você não sabe, sou casado e pai de 4 filhos, tá? Tenho 2 meninas que já estão entrando aí na adolescência, uma de 12 e uma de 10 anos, e 2 meninos, um de 2 e um de 1 ano. Sim, a gente viaja com criança pequena desde sempre. E até foi esse um dos motivos que fez a gente escolher o destino que a gente iria fazer primeiramente na Europa, que é Paris, para que a gente conseguisse visitar a Disney de Paris, que a gente já conhece a Disney de Orlando, porém não conhecíamos a Disney de Paris, né? A primeira dica que eu dou para você em relação à sua viagem é: olhe destinos que são adequados para o seu grupo, né? De nada adianta a gente fazer uma viagem, por exemplo, que é uma aventura, né? Um safari, alguma coisa, com uma criança de 1 ano, 2 anos, que primeiro ele não vai aproveitar e segundo vai ser muito desconfortável, né? Então, você vai procurar destinos que tenham a ver com o seu estágio atual de vida, né? Não adianta você querer ir para Maldivas ali com uma criança de colo, né? Talvez isso, quando seus filhos já serem maior, vai você, sua esposa, vai você, seu marido, enfim, ou se você não é casado ainda, já dá para programar algo assim, beleza. Agora você tem que entender o grupo que você está viajando, né? Qual é a realidade para que você escolha um destino coerente com a sua realidade. Viajar com crianças pequenas dá medo, sim, né? Você está sempre preocupado se acontecer alguma coisa, enfim, aquela tensão de aeroporto, de língua diferente, enfim. Mas é nesses momentos que a gente cria memórias que vão durar a vida toda, né? Então, viagem com família é sempre algo muito valioso. E esse vídeo aqui é para te mostrar na prática como a gente está se planejando. Primeiro de tudo, para você ir para a Europa, você tem que ter o seu passaporte válido, tá? E um detalhe importante é que você tem que se atentar à validade do seu passaporte, mesmo que ele esteja válido na data da viagem, ele precisa valer por pelo menos mais 3 meses após a viagem, certo? Após o seu retorno. Então, por exemplo, se você vai viajar, como é o nosso caso, dia 8 de julho, nosso passaporte tem que estar com vencimento pelo menos até o dia 8 de outubro, tá? Então você não pode, por exemplo, ir com um passaporte que vence em setembro ou em agosto, certo? Você tem que ir com um passaporte que vence 3 meses depois do seu retorno. Isso é importante que você saiba. Inclusive, uma das coisas que a gente fez, a gente teve que renovar o passaporte de um dos nossos pequenos, né? Porque criança pequena, com 1 ano, ele tem um passaporte válido por apenas 1 ano. Então a gente teve que renovar o passaporte. E isso é uma coisa que você tem que fazer com bastante antecedência, porque ultimamente o agendamento está muito demorado. Para você ter ideia, eu preenchi no dia 1º e eu vou conseguir agendamento para o dia 25. Olha só a distância de tempo entre eu fazer o preenchimento lá de solicitação no site da Polícia Federal até o agendamento, que ficou para o dia 25. Então, foram 25 dias. Dependendo da sua cidade, pode demorar até mais. Então, eu adianto para você, veja a questão da validade dos seus passaportes para não ter um perrengue. Daqui a pouco tem que gastar mais pedindo um passaporte de emergência, tá? Existe também essa possibilidade. E outra coisa que você tem que se atentar é que o preço do passaporte vai aumentar. A partir desse ano, o passaporte vai passar aí de R$ 260, mais ou menos, que é o que está custando hoje, para R$ 500. Então vai mais do que dobrar o valor que você tem que pagar para tirar o passaporte. Então, se você já está pensando em tirar o seu, tire, tá? Você tem um passaporte válido por 10 anos, então se você tirar em 2025, você tem até 2035 o seu passaporte. Então, talvez seja uma boa oportunidade para você já tirar o seu. Claro, se você ainda não tem. Sobre as nossas hospedagens, a gente vai ficar em diversas cidades, né? Então, primeiramente, a gente vai para Paris, onde a gente vai para a região da Disney. Então, a gente não vai ficar propriamente na cidade de Paris, inicialmente. A gente pegou um hotel próximo da Disney. Para quê? Para que a gente consiga aproveitar os 2 dias de parque ali tranquilamente na Disney e depois a gente retorne e fique em Paris. Então, a gente fica num hotel na região da Disney durante 3 dias. Depois a gente retorna para Paris e a gente fica lá em Paris por mais 4 dias, né? Curtindo a cidade, aproveitando tudo. Então ficamos em hotel também, tanto em Paris
quanto na região da Disney de Paris, tá? Depois disso, em Barcelona, que é o segundo trecho que a gente vai fazer, a gente pegou um Airbnb, tá? A gente, inclusive, utilizou de uma parceria para gerar pontos ávidos através da nossa reserva. Então, a gente gerou milhas com essa compra. Geramos milhas também com a compra dos nossos hotéis, né? Não falei ainda das passagens, mas já vou falar das passagens para você entender o que a gente fez com as milhas, tá? E depois do Airbnb de Barcelona, a gente vai para Madrid, onde em Madrid também nós pegamos hotel, tá? Ficamos em hotel, achamos uma opção melhor. Vamos ficar 4 dias em Barcelona, depois mais 3 dias em Madrid, né? Aproveitando ali a cidade. Por fim, a gente vai fazer um retorno para a América do Sul, né? A gente vai chegar em Santiago do Chile, que era um lugar que a gente também queria conhecer, e a gente vai ficar mais 3 dias em Santiago do Chile, aproveitando, né, e vamos ficar também em hotel. Esses hotéis todos, o pessoal da VMZ que conseguiu pra gente, então a gente conseguiu valores muito legais, inclusive eles prepararam alguns cupons de desconto, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês utilizarem lá no site deles. Os ingressos para Disney a gente também utilizou da VMZ, então a gente comprou os ingressos deles. Eu gostei muito da VMZ, pessoal, porque eles nos salvaram na última vez que a gente foi lá para os Estados Unidos. A gente tinha comprado com uma outra empresa que começou a ter problemas e os nossos ingressos foram cancelados e eles fizeram toda uma função lá para conseguir nos dar segurança para ir nos parques da Disney. Então, acabei fazendo aí uma parceria com eles. São um pessoal muito sério, então peguei também os ingressos com eles na Disney, tá? A gente optou, tá, por fazer os 2 parques em 2 dias separados, tá? Lá na Disney são 2 parques, lá na Disney Paris. Você consegue ter a opção de fazer os 2 no mesmo dia, mas a gente com criança, para não ficar correria, a gente faz um parque num dia, um parque no outro, tá? Então a gente não vai fazer os 2 parques juntos. Antes de eu te entregar aqui sobre as passagens aéreas, eu quero saber se você já está inscrito aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva agora mesmo, ative o sininho das notificações para não perder nada do que acontece por aqui. Afinal de contas, toda semana tem 2 vídeos novos para você curtir aqui, aproveitar e entender um pouco mais sobre esse mundo de viagens, de milhas e como valorizar mais o teu dinheiro e o teu tempo. Tá? Se inscreve agora e ativa o sininho. Sobre passagem aérea, né? Você já deve saber que eu sou um especialista em milhas, então a gente vai fazer toda essa viagem com milhas aéreas, tá? A gente vai numa ida de executiva, tá? De Guarulhos para Paris, num voo direto da Air France, tá? Na executiva, muito, muito, muito legal. A gente tá bem ansioso por essa executiva, né? Vamos toda a família, o que é muito difícil você conseguir uma disponibilidade de tantos bilhetes dentro de um voo como esse. Então a gente conseguiu aí 5 executivas, né? Porque o Pedro ainda não ocupa uma cadeira, né? Ele vai junto comigo ou com a minha esposa. Então ele não vai ocupar um banco, mas a gente conseguiu 5 executivas da Air France e a gente utilizou para fazer essa emissão milhas da Smiles, tá? Foram 320 mil milhas por passagem, tá? Se você fizer uma conta aí, vai dar mais ou menos aí uns 4 mil reais de passagem, tá? Então, mais a taxa de embarque foi baratinha. Então, a gente gastou aí aproximadamente uns 4.500 reais nessa emissão para Europa. Nossa, caro, executiva da Air France, pessoal. Se você pegar a executiva da Air France em julho e você for querer comprar, até vou pedir para o Arthur botar aí na tela quanto é que tá dando uma executiva no dia 8 de julho, para você ver exatamente no mesmo dia que eu vou viajar quanto é que é uma executiva da Air France se você fosse comprar. Eu gastei apenas 4.500 reais por passagem, olha só quanto que o pessoal que não tem conhecimento de milhas gastaria. Depois disso, a gente tem o retorno, né? Que a gente vai voltar por Madrid, como eu falei para você. A gente vai voltar de Madrid para Santiago. Aí a gente utilizou de outro programa, né? Um programa da Ibéria, onde a gente emitiu com pontos ávidos um voo da Ibéria direto de Madrid para Santiago. A gente emitiu por 35 mil ávios, tá? Esse voo não é na executiva, é na econômica, sim, mas é um voo direto, onde a gente conseguiu, de fato, emitir essa passagem e vamos chegar lá em Santiago muito tranquilo. No mesmo dia, a gente viaja no dia 23 de julho e chegamos no dia 23 de julho, né? Por causa da diferença de fuso. Então a gente acaba aproveitando também um dia a mais em Santiago por conta da diferença de fuso. Então a gente vai utilizar o programa da Ibéria, tá? 35 mil ávios, emitimos o voo. E depois o retorno final, a gente vai voltar de Santiago para Porto Alegre, tá? A gente chega em Porto Alegre no final. A gente vai utilizar a companhia aérea Sky. Também emitimos com milhas Smiles, tá? Foram mais ou menos 30 mil milhas por pessoa, né? O voo de Santiago para Porto Alegre. Então a gente acabou economizando bastante nessa volta, tá? Claro que a gente queria também conhecer mais uma cidade aqui
dentro da América do Sul e por isso a gente optou por voltar por Santiago e não voltar por Guarulhos. Se você está procurando passagem aérea, você tem que entender sobre esses acordos que eu falo para você. Pô, emitir Air France com Smiles, emitir Iberia, emitir Sky com Smiles também. Enfim, você tem que entender um pouco dessas emissões para que você consiga, de fato, dominar todo esse mundo das milhas, né? Inclusive, uma das coisas que eu mais ensino dentro do MSV é isso, né? Além de você acumular milhas com todos os seus gastos, é encontrar essas passagens e esses acordos bilaterais que existem entre as companhias aéreas. Isso permite que a gente viaje com toda essa economia que eu mostrei para você, como no exemplo da Air France. Trechos internos eu vou fazer de Paris para Barcelona e de Barcelona para Madrid de trem, tá? Outra coisa que a gente queria fazer, queria viajar de trem ali pela Europa, a gente acabou comprando os bilhetes de trem e nós vamos viajar nesses locais com o trem, tá? Então tem um trem que dá mais ou menos umas 6 horas entre Paris e Barcelona, e depois um trem que vai de Barcelona para Madrid dá mais ou menos umas 2 horas e 40, tá? A gente utilizou o site Rail Europe. Esse site, ele é como se fosse um hub, tá? Como se fosse, deixa eu pensar, um Google Flights de trem, tá? Você consegue lá botar os destinos que você quer, as rotas que você quer, ele mostra várias empresas que fazem, vários trens que fazem, e você pode escolher ali o seu conforme a sua realidade, tá? A gente gastou ali comprando em euros essas passagens, né? Mais ou menos ali 700 euros para a ida de Paris para Barcelona e mais ou menos uns 150 euros da ida de Barcelona para Madrid. Isso no total, tá, pessoal? Então, um pouco menos de 1.000 euros a gente gastou para nós todos viajarmos de trem pela Europa, o que para nós compensou, né? Se a gente fosse emitir passagem, até a passagem é barata, mas aí você tem que comprar mala, você tem que comprar mala de mão, você tem que, enfim, né? Lá na Europa não tem nada, né? Nesses voos low cost não tem nada, é só você. Se você quiser levar uma mochila, você paga. Se você quiser levar uma mala de mão, você paga. Se você quiser levar uma mala despachada, você paga. Então, tudo muito caro. A gente optou também, porque a gente queria ter essa experiência com as crianças de estar viajando de trem pela Europa e a gente tem essa comodidade de poder carregar as malas no trem. Os nossos transportes internos dentro da cidade, basicamente, como a gente é um grupo grande, a gente vai fazer de metrô e a pé, tá? É basicamente o que a gente vai utilizar para se locomover dentro das cidades, e eu falo para você que é muitas vezes o mais rápido, porque tende a ter trânsito caótico, por exemplo, em Paris, até mesmo em Barcelona, em Madrid. Você pode ficar horas e horas trancado no trânsito, então o metrô se torna a melhor opção. Então a gente olha para o metrô com bons olhos, tá? Você coloca ali no Google Maps e ele vai te dar exatamente o metrô que você tem que pegar para chegar no lugar que você quer chegar, certo? Além disso, para gastar no exterior, a gente utiliza a Nomad, que é uma conta internacional, para a gente gastar em dólar, onde a gente pode, enfim, mandar Pix aqui do Brasil e transforma em dólar na nossa conta, e qualquer país que a gente esteja gastando, ele faz a conversão automática para a gente, o que é muito vantajoso, tá? Então eu gosto muito da Nomad, porque dá uma segurança para a gente, não preciso levar tanto dinheiro, enfim, né? Não preciso levar nem dinheiro, né? Nas minhas viagens, geralmente, eu nem levo dinheiro. Então, eu levo meu cartão da Nomad e, claro, que eu levo os meus cartões de crédito também como backup, até porque os meus cartões pontuam muito. Por exemplo, o BRB Dux pontua 7 pontos por dólar quando eu faço compras internacionais, então faz sentido levá-lo também. Eu já fico com eles ali de backup para utilizar. Se você quer abrir a sua conta na Nomad, eu vou deixar o link também aqui na descrição e use o meu cupom BOLSASTART20 para ganhar 20 dólares de cashback quando você fizer aí o seu primeiro câmbio, tá? Quando você fizer a sua primeira remessa, você ganha até 20 dólares de cashback, depende do tamanho da sua remessa. Para montar o roteiro do dia a dia, né, tem alguns lugares que a gente quer conhecer, né, enfim, outros lugares que a gente quer revisitar, e a gente coloca tudo isso, eu quero visitar esses lugares, quero fazer isso, quero fazer aquilo, a gente joga tudo no ChatGPT, e o ChatGPT monta pra gente um roteiro adequado, né, para a nossa realidade. A gente fala, a gente viaja com criança, a gente preza por boa comida, a gente preza por passeios que as crianças possam aproveitar, enfim. E daí ele monta um roteirinho pra gente e geralmente dá muito bom, tá? Claro que você tem que pesquisar sobre os roteiros que você vai viajar, certo? Eu quero conhecer Paris, quais os lugares legais de Paris? Vai olhar os vídeos no YouTube sobre pessoas que falaram e que mostraram e lugares interessantes para você conhecer em Paris. Inclusive, se você quiser acompanhar a nossa viagem, eu pretendo fazer uma série de vídeos, desde a Disney Paris,
né, das nossas executivas, o roteiro que nós vamos seguir em Paris, né, o dia a dia de Paris, e viagem de trem, Barcelona, enfim, você vai poder acompanhar a nossa viagem, tudo aqui pelo YouTube. A gente vai fazer uma série de vídeos para o canal e também vamos fazer dia a dia no nosso Instagram, né? Se você não segue a gente, segue lá, porque lá a gente posta conteúdo todos os dias e não vai ser diferente na viagem. Uma coisa bem importante que você tem que fazer é baixar todos os aplicativos da viagem. Uma coisa que a gente faz, que eu sempre faço, é baixo todos os aplicativos de todas as companhias aéreas, baixa o aplicativo do trem, né? Por exemplo, o Rail Europe ali tem um aplicativo, eu baixo, minhas passagens já ficam ali. Eu baixo também o aplicativo da Disneyland Paris, tá? Você tem que baixar esse aplicativo, porque daí você coloca os seus ingressos ali dentro e você só aproxima, né? Aproxima o seu ingresso. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Você aproxima o seu ingresso com o celular mesmo e consegue entrar no parque, tá? Então baixa o aplicativo da Disneyland, baixa os aplicativos que são das companhias aéreas que você vai viajar, baixa os aplicativos, por exemplo, do trem, né? Se você tem, por exemplo, hospedagem via Booking, via Airbnb, baixa os aplicativos, fica com tudo pronto, porque é sempre importante ter tudo isso, tá? Algumas cidades têm alguns aplicativos de locomoção próprios, né? Se você vai andar, por exemplo, de patinete, bicicleta, se informe antes para baixar esses aplicativos também. E crie uma pastinha no seu celular e coloque ali todos esses aplicativos da viagem, coloca ali para você ficar fácil de acessá-los, tá? Porque se você deixar bagunçado aí dentro da sua enormidade de aplicativos que eu tenho certeza que você tem, não vai dar muito bom, você vai demorar muito tempo para encontrar as coisas. Então, mostrei aqui para você mais ou menos como a gente se planeja, tudo que a gente fez e como vai ser a nossa viagem, além de deixar o convite para você acompanhá-la durante esse mês de julho aí. A gente vai colocar vários vídeos no canal para vocês. Espero que vocês aproveitem e curtam bastante, assim como a gente vai curtir. Viajar com criança é sempre um desafio, né, pessoal? Porque as crianças, elas não têm o mesmo ritmo que a gente, então a gente tem que sempre adaptando para elas. Pô, um dia elas não estão bem, então a gente tem que, né, deixar o nosso roteiro de lado para atender aquilo que elas precisam muitas vezes, né? Mas é aquilo que eu falo para você, é sempre nesses momentos que a gente cria as nossas melhores memórias, e é aí que a gente acaba marcando a vida dos nossos filhos com experiências incríveis. Espero que você, em breve, tenha a oportunidade também de viver algo parecido, de proporcionar isso para sua família. Eu tenho certeza que você está muito mais perto daquilo que você imagina. E talvez você esteja pensando, poxa, mas isso aí é muito fora da minha realidade. Eu já fui como você, tá? Eu também não entendia sobre milhas, eu não entendia sobre cartões, e eu me desenvolvi, aprendi, e hoje eu viajo todos os anos, várias vezes ao longo do ano, com milhas aéreas, eu e minha família. Então eu digo para você que é possível também com planejamento, organização e dedicação. E para te ajudar em tudo isso, eu criei o Método Start Viajante, onde eu te ensino todo o passo a passo que você precisa para dominar todo esse mundo. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, tá? Método Start Viajante está no primeiro comentário fixado, para você garantir a sua vaga. Fechou? Eu vou ficando por aqui, mas antes disso vou deixando 2 vídeos para você continuar aprendendo comigo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!